It's supernatural. Olá, aqui é Sid Roth. Bem-vindo ao meu mundo, onde é naturalmente sobrenatural. Meu convidado, Joel Richardson, tem uma visão incrível sobre o fim dos tempos. O profeta Daniel, no capítulo 12, fala sobre o fim dos tempos. Explique o que ele diz. Bem, na conclusão deste livro, incrivelmente profético, o profeta Daniel deixou claro que, de fato, foi revelado a ele por um anjo, que todas as coisas reveladas a Daniel, a mensagem principal de todo este livro, seriam literalmente seladas, até o fim dos tempos. E ele deixa isso bem claro que, quando ele está falando sobre o fim dos tempos, ele está dizendo o tempo em que os mortos, aqueles que dormem no pó da terra, serão ressuscitados. Isso está falando sobre o fim dos tempos, que naquele tempo, a compreensão deste livro seria aberta à igreja. Posso ver como vocês foram escolhidos a dedo, literalmente por Deus, para dar a revelação do fim dos tempos. Na verdade, você estava sentado entre 7.000 pessoas. Veja isso. Ele está sentado entre 7.000 pessoas. E o homem que está falando tem uma palavra de conhecimento, mas começa até dizendo o nome de Joel. O que ele disse? Bem, deixe-me recuar um pouquinho e mencionar outra coisa. Pouco antes de minha esposa e eu nos conhecermos, havia uma profetisa que orou por minha esposa. E uma das coisas que ela disse foi: você se casará com alguém que terá uma visão significativa do fim dos tempos. E ele liberará uma nova compreensão profética sobre o fim dos tempos para a igreja e para o mundo. E então, minha esposa e eu estamos sentados nesta reunião, 7.000 pessoas, um grande centro cívico bem no fundo. E antes de falar, ele disse: quero compartilhar uma palavra profética para mostrar que o que estou prestes a falar vem do Senhor. Ele nos chamou pelo nome e então nos falou coisas que nenhum homem poderia saber, coisas sobre as quais temos orado, coisas que só nós sabíamos, que só o Senhor, só Deus poderia revelar a um homem e que chama sua atenção. E então, uma das coisas que ele disse foi que o Senhor iria me levar a um período de revelação divina, que eu sabia intuitivamente que estava ligado a essa palavra sobre a compreensão do fim dos tempos. E claro, eu não tinha interesse no fim dos tempos. Sou um candidato incrivelmente improvável. Meu coração sempre foi. Adoro compartilhar minha fé cristã com os muçulmanos e adoro estender a mão aos pobres. E eu pensei que se algum dia eu tivesse um ministério, seria para isso que ele seria voltado. Mas, de alguma forma, o Senhor conseguiu reunir este amor pelos muçulmanos, bem como este chamado para falar sobre o fim dos tempos. E ele uniu os dois. E se tudo o que aprendemos em séries como Deixados para Trás ou A Agonia do Grande Planeta Terra estiverem erradas? E se eu acredito que Deus levantou Joel, as pessoas que entendem seus ensinamentos dizem pela primeira vez, todo o cenário do fim dos tempos faz total sentido para mim. Joel, em preparação para isso, você passou um tempo no Oriente Médio. Você estudou as Escrituras com uma mentalidade oriental e do Oriente Médio. Que diferença isso faz quando você estuda as Escrituras com essa mentalidade em comparação com o Ocidente? Uma das coisas que tento enfatizar sempre que ensino sobre essas questões, especialmente quando me dirijo aos americanos, é que tento abordar essa questão da centralidade americana. Essa ideia que temos como americanos, quer a articulemos ou verbalizemos ou não, acreditamos que o mundo gira em torno de nós. E nós ainda, novamente, não iríamos dizer isso. Acreditamos que a Bíblia foi escrita principalmente para os americanos. O que estou tentando fazer é trazer as pessoas de volta ao contexto deste livro para que possam entender que este livro é, antes de mais nada, é e sempre foi Jerusalém, Israel, em um livro centrado no Oriente Médio. E isso inclui o sujeito da profecia bíblica, que o epicentro de toda a profecia bíblica é o Oriente Médio. Assim, quando tentamos, como ocidentais, tentar ler a nossa visão do mundo nas escrituras proféticas, nas profecias da Bíblia, muitas vezes cometemos erros. Lemos coisas neste contexto que não pertencem. Então, se você está sentado em Jerusalém hoje, o principal espírito que vem contra o povo judeu, que vem contra o povo de Deus, é o espírito do Islã. Agora, aqui no Ocidente, temos outros espíritos contra os quais estamos lutando, mas precisamos ter cuidado para não ler o nosso mundo nas páginas deste livro.
Agora, o que é tão incrível para mim é que, quando você começou a estudar e ler sobre o que a Bíblia chama de anticristo, e depois, no Médio Oriente, e conversando com os muçulmanos, e começando a compreender aquele que eles consideram ser o seu Messias, eles parecem ser a mesma pessoa. Exatamente. O que choca muitas pessoas é que quando olhamos para o modelo básico, a descrição básica de quem é o anticristo na Bíblia é uma descrição exata do Salvador islâmico, a figura do Messias islâmico. Assim, na Bíblia, o anticristo é um líder carismático, um líder militar, político e religioso que surgirá no fim dos tempos. Ele inicialmente vem com um espírito de paz, um espírito de tolerância e unidade para todas as religiões, e inicia um tratado de paz com a nação de Israel e as nações islâmicas vizinhas. E então, 3 anos e meio após o início deste tratado de paz, ele viola isso. Ele invade a terra de Israel com as nações vizinhas, as nações islâmicas que estão sob a sua autoridade, e literalmente vem contra o povo judeu para matá-lo, para conquistá-lo. Ele estabelece a sua sede de autoridade em Jerusalém, no Monte do Templo, e a Bíblia diz que o tempo que ele tem para fazer isso é de 7 anos. No Islã, disse que a figura do Messias surge no fim dos tempos. Eles o chamam de Mehdi, ou, em inglês, poderíamos apenas dizer Mahdi. Ele chega no fim dos tempos para reviver o Império Islâmico que está adormecido há mais de 80 anos. Ele então invade a terra de Israel para retomar Israel para o mundo islâmico. E então estabelece a sede de sua autoridade, da autoridade islâmica mundial, no Monte do Templo, em Jerusalém. E de acordo com a tradição islâmica sagrada, diz que o período de tempo que ele terá que fazer isso será de 7 anos. Acho isso fenomenal porque sempre me disseram que seria alguém que emergiria da Europa, da União Europeia, das 10 nações que se uniriam. Mas isto vai ficar interessante. Acabamos de descobrir no último segmento que aquele a quem os muçulmanos se referem como o seu Messias tem uma descrição perfeita do que os cristãos chamam de anticristo. É incrível como é parecido. Joel, em Mateus 24, diz: o Messias diz, o amor de, e no grego diz, o amor da maioria esfriará nos últimos dias. Essa é uma declaração bastante sombria. O amor da maioria esfriará nos últimos dias. Por que você acredita que isso vai acontecer? Esta é uma das advertências mais aterrorizantes de todas as Escrituras, na minha opinião, porque não apenas diz que o amor da maioria esfriará, mas também diz que muitos trairão a fé e trairão uns aos outros. E claro, o fim dos tempos será um tempo catastrófico e cataclísmico. Mas, para colocar isto em contexto, na década de 1970, houve um movimento que varreu os Estados Unidos chamado Movimento de Jesus, e que afetou este país. Poucas pessoas percebem o quanto isso afetou. Todos esses hippies vinham seguir Yeshua por todo o país. Este foi um reavivamento bíblico. Um dos principais fatores subjacentes a este reavivamento religioso foi o facto de Israel se ter tornado uma nação e cumprido as profecias da Bíblia. As pessoas, quando olham e veem que as profecias deste livro, ao contrário de Nostradamus, ou alguma outra profecia muito vaga, quando veem que este livro pode prever coisas com exatidão, precisão, com milhares de anos de antecedência, elas vêm reconhecer que este livro é verdadeiro. Da mesma forma, se a maioria da igreja hoje acredita que o anticristo sairá da Europa, e se eles têm todas essas ideias sobre o fim dos tempos que talvez sejam falhas, então, da mesma forma, mesmo que o cumprimento da promessa bíblica, profecias afetaram as pessoas de uma forma positiva durante os anos 70, acredito que se o oposto acontecer, o potencial que isso tem para naufragar a fé das pessoas, para levá-las a níveis profundos de desilusão e confusão, e perder a fé neste livro é tremendo. E por isso precisamos, quando olhamos para este aviso em Mateus 24, precisamos ter uma abordagem incrivelmente humilde das Escrituras proféticas e manter os olhos abertos.
Certo. O Islã fala sobre o seu Messias, e essa é a descrição perfeita do anticristo cristão. Mas qual é a descrição que o Islã faz de Jesus? Este é um ponto essencial. Muitos cristãos, quando descobrem que os muçulmanos também acreditam que Jesus retornará no fim dos tempos, ficam todos entusiasmados e dizem: bem, temos muito em comum. O que os cristãos não percebem é que o que o Islã ensina é que quando Jesus retornar, ele retornará essencialmente, não como o Jesus da Bíblia, mas como um profeta islâmico. Que ele retornará para contar aos cristãos do mundo e àqueles que o seguem que você sempre entendeu errado, que sua Bíblia está corrompida, que ele nunca afirmou ser o Filho de Deus, que ele nunca morreu na cruz, que toda a religião cristã é falsa, que o Islã é a verdadeira religião. Ele ordenará aos cristãos que se tornem muçulmanos. Caso contrário, não terão outra escolha senão sofrer a pena de morte. Além disso, os muçulmanos ensinam que Jesus voltará como um profeta muçulmano para matar o falso anticristo judeu e massacrar os judeus na terra de Israel. Assim, em poucas palavras, os muçulmanos acreditam que Jesus regressa para abolir o cristianismo e para matar judeus. Que tal Daniel 2:43? Como isso se encaixa? Daniel 2. Esta é a profecia sobre esta estátua metálica, uma das passagens proféticas mais essenciais de todas as Escrituras. Muitas pessoas acreditam que esta é a base para toda a ideia de que o anticristo sairá do Império Romano. Está falando dessas pernas de ferro. É tudo muito complicado. Mas quando olhamos para a descrição bíblica, os critérios que a Bíblia estabelece para identificarmos este quarto império, diz que esmagará a Babilônia. Pense no Iraque, na Pérsia, pense no Irão e na Grécia, pense na Turquia e na Grécia. O problema é que o Império Romano não esmagou esses impérios. Conquistou um pouco de algumas delas. Mas em termos da Pérsia e do Iraque, em grande parte, a maior parte destas regiões permaneceu intocada. O Império Romano não atende aos critérios bíblicos. O Império Islâmico, sim. E então, quando olhamos para Daniel 2:43, especificamente deste quarto império, diz: o reino será misto. E no aramaico, essa palavra é árabe. O reino será Arav Meorav. A mesma palavra para árabe, Yamarza, é a palavra que traduzimos como mista. Antigamente, os árabes eram conhecidos como povos mistos. Então, por que todos pensam que o anticristo sairá da Europa? Bem, novamente, é por causa de uma interpretação equivocada de duas passagens-chave. E há uma enorme riqueza de passagens em toda a Bíblia, que falam consistentemente das nações vizinhas. Em hebraico, eles são os Goi Sabeb, os Goim Sabeb, as nações que cercam Israel, que vêm contra ela nos últimos dias. E você tem dezenas de passagens que dizem isso, mas com base em duas passagens, Daniel 2 e Daniel 9. Algumas apontam para Apocalipse 17. Elas formam a base para sua escatologia e acreditam que o anticristo virá do Império Romano. E ignoram todas essas outras passagens, que são claras, consistentes e fáceis de entender. Muito brevemente, qual é a visão islâmica daquele que chamam de anticristo? Os muçulmanos também acreditam que um anticristo virá no fim dos tempos. Eles o chamam de Ad-Dajjal al-Masih, o Messias impostor. Ele volta como o Messias judeu que afirma ser Jesus Cristo, que afirma ser Deus, o Filho de Deus, que faz milagres e é seguido pelos judeus. Então, quando você olha para o livro de Apocalipse, quando diz que o cavaleiro no cavalo, Jesus, voltou, e então os reis da terra se reúnem para fazer guerra contra ele, e você pensa, o que aconteceu com eles? Os muçulmanos foram induzidos pela sua própria religião a acreditar que quando Jesus regressar, ele será o anticristo. Bem, posso ver porque 99% das pessoas que ouvem Joel ensinar nesta área dizem pela primeira vez: eu entendo o fim dos tempos. Olá, Sid Roth, aqui com Joel Richardson. Entendo por que Deus escolheu esse homem a dedo para nos dar uma revelação do fim dos tempos, mas haverá uma falsa unidade que ocorrerá nos últimos dias sobre os quais lemos. E você me contou a declaração mais surpreendente sobre um rabino racídico em Israel. Conte-me sobre isso. Recentemente estive em diálogo não apenas com alguns dos rabinos representativos do Sinédrio, que é um corpo de 70 rabinos racídicos em Israel, mas também com um líder muçulmano islâmico turco muito influente, chamado Adnan Akhtar, que recentemente teve a oportunidade para visitá-lo em Istambul
E, surpreendentemente, você tem esse líder muçulmano que está realmente pedindo a reconstrução do templo judaico. Ele a chama de Mesquita de Salomão ou Palácio de Salomão. Pouco depois de visitar Adna, em Istambul, alguns dos representantes do Sinédrio reuniram-se com ele. E depois de se encontrarem com ele, uma das coisas que divulgaram numa declaração conjunta se tornasse uma casa de oração por todas as nações. E quando você ouve o diálogo deles, os rabinos regularmente se referem a Deus como Alá e falam sobre adorar o mesmo Deus, tudo sob o mesmo guarda-chuva abraâmico. Então, há uma unidade emergente. Eles têm parâmetros claramente definidos, mas se veem como irmãos que adoram o mesmo Deus. E, obviamente, pela descrição de Alá, essa não é a descrição do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas estou falando daquele rabino racídico. O que ele disse para você? Bem, não especificamente para mim, mas para Menachem Froman, um rabino muito influente em Israel, o fundador do assentamento Ticoia. Ele escreveu uma carta ao governo da Turquia e pediu uma reunião entre os líderes religiosos de Israel e o governo dos líderes, os líderes políticos da Turquia, para se unirem para formar e forjar um tratado de paz no Médio Oriente que eles poderiam então submeter para as nações vizinhas. E o que ele disse é que a Turquia é a única esperança para a paz no Médio Oriente, que a Turquia é a principal nação-ponte, a única nação que pode mediar entre o mundo islâmico e o Estado de Israel. E é provavelmente por isso que você fala em manter os olhos na Turquia. Durante mais de 500 anos, governou o Médio Oriente, até 1924. Em 1924, Mustafa Kemal Atatürk, o reformador secular da Turquia, aboliu o cargo de califa, que é essencialmente o Papa do mundo islâmico. Mas, na verdade, ele é mais do que isso. E assim, o governo do califa foi abolido. E desde então, o Império Islâmico tem estado essencialmente adormecido. A Bíblia prediz isso. Chama isso de ferimento fatal na cabeça que a besta sofreria. Sendo a besta, o Império. E agora, esse Império está a reviver. E tudo parece que a Turquia irá emergir mais uma vez como líder do Oriente Médio. Quando você coloca a profecia do fim dos tempos junto com o mundo islâmico, em oposição ao mundo europeu, isso faz muito mais sentido. Absolutamente. Às vezes, é como se estivessem lendo diretamente o roteiro da Bíblia. E Adnan Akhtar, este líder muçulmano com quem me encontrei, depois de ter ensinado durante algum tempo que a Bíblia previu que a Turquia emergiria como um líder regional, de repente ele aparece e está a apelar ao que chama de uma comunidade islâmica liderada pelos turcos. E há estes movimentos massivos em todo o Médio Oriente que apelam a um império neo-otomano no Médio Oriente. Temíamos que a Al-Qaeda revivesse um califado. A Al-Qaeda não vai fazê-lo, mas a Turquia pode muito bem conseguir o que a Al-Qaeda não conseguiu fazer. E você tem outra revelação interessante do profeta Miqueias sobre os assírios. Em Miqueias 5, você tem a profecia do Messias nascido em Belém. Todos nós conhecemos este, mas se você ler um pouco mais, diz que uma das principais coisas que este Messias faz, diz quando o assírio, esse é o anticristo, quando o assírio invade nossa terra e pisoteia nossas fronteiras que o Messias nascido em Belém libertaria nós da Assíria. Agora você tem que se perguntar, se você é um crente que considera a Bíblia como uma abordagem de valor nominal, você a aceita pelo que ela diz. Se o anticristo for chamado de assírio, então é mais razoável concluir que o anticristo virá da antiga região do Império Assírio, ou é mais razoável concluir que o anticristo será Nicolae Carpathia da Romênia, ou que seria ele da Alemanha ou de Londres. Agora, claro, estamos ouvindo todas essas coisas que são meio pesadas, mas há tantas coisas interessantes acontecendo pelo poder sobrenatural do Deus vivo. O povo judeu e os muçulmanos estão tendo experiências sobrenaturais com o Messias de Israel. Conte-me sobre alguns muçulmanos. Primeiro, deixe-me dizer isso. Yeshua, um homem judeu, retornará em breve e dominará a terra. Este é o anseio da humanidade. A justiça cobrirá a terra. Antes que ele faça isso, isso é tudo que estamos conversando. Estamos falando do fim dos tempos, não estamos falando do fim do mundo. Estamos falando do começo das coisas boas. Estamos falando sobre o dia em que todas as coisas pelas quais gememos, a escravidão infantil, o comércio de escravos sexuais, toda a injustiça da terra, a liderança injusta serão eliminadas. Antes de fazer isso,
o Senhor está agora estendendo a mão e atraindo para si muçulmanos em todo o mundo islâmico. Estão chegando relatórios de missionários. E uma das principais maneiras pelas quais os muçulmanos estão se tornando seguidores de Yeshua é através de sonhos e revelações sobrenaturais. O próprio Yeshua está evangelizando pessoalmente os muçulmanos. Ele ouve o clamor deles e os chama para si. Conte-me brevemente uma história muçulmana. Acabei de ouvir um recentemente, creio que foi em Joel Rosenberg. Não confundir com Joel Richardson, contando a história de uma mulher que estava orando. Ela leu a escritura que diz: "Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, entrarei e cearei." Ela estava orando sobre aquela escritura. Ela ouviu uma batida na porta. Ela abriu a porta e havia um homem com uma túnica branca e buracos nas mãos. E ela disse: "Entre." E o próprio Jesus entrou, sentou-se, comeu com ela e ensinou-lhe a verdade sobre si mesmo desde o princípio. E ela se tornou uma seguidora de Jesus. Mas, com base na sua pesquisa, isto não é apenas uma exceção. Isto está acontecendo com muitos muçulmanos. Relatórios estão chegando, novamente, de todo o mundo islâmico. Os missionários estão relatando isso. Tenho um amigo em Berlim agora, que há apenas 2 semanas conseguiu levar 9 muçulmanos turcos ao Senhor em uma reunião. Ele orou por eles. Eles tinham várias doenças. Eles foram curados. Jesus os curou. Eles não podiam negar o poder que ele tinha em Yeshua, através de Yeshua. Eles vieram para a fé. Ele pregou o Cristo crucificado da Bíblia, não o falso Jesus do Alcorão. E o mais surpreendente é que, quando esses muçulmanos conhecem a Deus, eles sentem um grande amor pelos judeus em Israel. É aqui que Romanos 11:11 diz que os gentios provocarão ciúmes nos judeus. Não há maior gentio do que um árabe que se converteu à fé. Exatamente. Que testemunho quando estes muçulmanos que foram criados no antissemitismo, o antissemitismo que está no seu livro sagrado, o Alcorão, e tem este ódio pelos judeus. De repente, eles se apaixonam por Yeshua. Eles leem as escrituras e percebem que os judeus são o povo de Deus, que Isaac é meu irmão, e passam a amar Israel. Eles passam a amar os judeus. Esta, creio eu, é uma das principais maneiras pelas quais o Senhor usará o mundo gentil para provocar o seu povo, o povo judeu, ao ciúme de que eles se voltarão para ele. Esse tipo de transformação só poderia ocorrer através do conhecimento do Messias de Israel. Você precisa desse tipo de transformação? Eu acredito que você faz. É hora de dizer a Deus que você sente muito pelos erros que cometeu em sua vida. E você acredita que o Rei dos Judeus, Jesus, lava os seus pecados. Peça a Ele para ser seu Senhor. Peça a Ele para viver dentro de você. Agora.